Oi, Cíntia. Obrigada. Obrigada. Esperando o pessoal entrar. Esperar mais um pouquinho, acho que são 8h01 agora. Também tô com saudade. Também tô com saudade. E a galera que vai começar a entrar. Pra gente começar aqui. Deixa eu ver mais aqui. Eu entrei. Eu entrei, mas não entrei, não sou eu, é o Léo. Vou chamar a Samara daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. O Rogério entrou, a Lúcia entrou. Todo mundo entrando. Samara já entrou. Pediu pra eu... Vamos lá, Samara, eu vou colocar você aqui. Vou te adicionar. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. O pessoal tá entrando aos pouquinhos pra gente começar. Acho que mais um minutinho, né? Um minutinho e a gente começa. E a gente começa. É o quê? Desculpa, não entendi. Pontualmente, né? Todo mundo conseguindo chegar, né? Segunda-feira, às vezes, é um dia mais complicado, mas Tem chuva, né? com chuva, para variar, né? Com chuva. O teu microfone, Samara, acho que tem um pouco de retorno para mim. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem e ver a gente bem? O pessoal tá aí? Conseguindo? Deixa eu apertar aqui para ver se o meu áudio melhora para você. Peraí. Ver se Acho melhorou. que melhorou. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Enfim. Então vamos começar? Vamos. Já dá para a gente falar um pouquinho. A Cíntia falou que o áudio está bonito dela. Eu acho que o seu áudio deve estar dando retorno. O seu para mim aqui tá funcionando super bem. Eu consigo te ouvir super bem. Não sei para você, Eu estou para me todo ouvindo, mundo. está dando retorno. Deixa eu fazer um teste aqui. Ajustei aqui só o volume. Vê se melhorou. Ó, o Leandro falou que está ouvindo. Sim, está melhor. É porque o volume pode estar alto, aí está dando esse retorno, né? Aham. Não, mas acho que agora ficou melhor. Ok. Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Né? Meu nome é Amanda, sou psicóloga e convidei a Samara para a gente estar falando um pouquinho sobre autocuidado.
né, o autocuidado dentro da prática da yoga, né, que é muito importante. A Samara Toniasso é instrutora de yoga, é a minha instrutora de yoga, e conversando sobre esse assunto, a gente achou muito relevante trazer nesse período que a gente está finalizando o ano, né, de 2021, esses 2 anos muito intensos que ainda estamos vivendo, né, e falar um pouquinho dessa prática que auxilia, né, o conhecimento do corpo, né, com relação a enxergar as emoções, o que você está sentindo, e verbalizar isso em psicoterapia. Né? Eu sempre falo que saúde mental é o ideal, a gente tem que seguir a linha para a gente estar bem, o corpo, a mente, o corpo físico, né? E quando a gente fala de autocuidado, principalmente na psicoterapia, a gente tem N coisas que a gente pode trabalhar o autocuidado, né? A gente tem a leitura, a gente tem a meditação, a gente tem o tirar uma soneca, é um autocuidado e não se culpar por isso, né? E aí o autocuidado, ele tem que ser uma prática que ele não tem que ter um check de marcação, né? Fiz isso, pratiquei o autocuidado, fiz aquilo, entrei em contato com a natureza, pratiquei o autocuidado, li, pratiquei o autocuidado. Não, porque ele acaba entrando num ritmo acelerado, um ritmo contábil, vamos botar assim, que a vida exige da gente, né? E a gente se culpa, a gente se frustra por não conseguir atingir essas metas. Então, ele não pode ser um check, né? Mais um check na nossa vida, né, Samara? Não, eu acho que o yoga e a psicologia se comunicam muito, porque às vezes vai ser um nome diferente que a gente vai falar, mas o olhar é o mesmo, sabe? A gente vai olhar para a mesma situação com o mesmo desejo de trabalhar esse autocuidado de uma maneira muito genuína, né? Não só do físico, porque às vezes as pessoas tendem a achar que é uma prática muito física e que tudo fica limitado somente às posturas, quando na verdade tem todo um campo mental e emocional que também é trabalhado durante a prática, né? Mas principalmente com esse olhar assim para as nossas emoções. E como você falou, são 2 anos em que a gente tem vivido tudo de uma maneira muito diferente, muito intensa, que tem exigido cada vez mais das pessoas e todo mundo se sentindo muito sobrecarregado e todo mundo dizendo que não tem tempo, né? Que é uma contradição, porque quando eu, por exemplo, vejo uma pessoa falando, né? Ah, eu não tenho tempo para praticar, para me cuidar, eu respiro fundo e penso assim, gente, é a pessoa que mais deveria ter tempo, porque é essa pessoa que em algum momento vai sentir a cobrança, sabe, dessa conta de deixar de lado esse autocuidado. Então, se comunicam muito, né? O yoga com a psicologia, nesse sentido de fazer a pessoa realmente olhar para aquilo que deveria ser prioridade na vida dela, né? Para ela fazer tudo fluir, ela precisa desse olhar, né, para o autocuidado de uma maneira muito muito genuína, muito verdadeira, né? Sem o checklist, não é fazer porque ela precisa mostrar isso para as pessoas, mas é fazer porque ela percebe na vida dela, no fluir da vida dela, esses efeitos, né? Então, eu acho que é uma casadinha, uma dobradinha muito, muito interessante, assim. Sim, e eu falo muito que o yoga tem essa questão de tirar a nossa couraça, né? Ele quebra algumas crenças limitantes que a gente tem. Eu não consigo fazer isso, eu não vou ser capaz daquilo, né? Ele quebra um pouco essas crenças, né? E muitas das vezes, quando a gente fala da prática do yoga, no yoga a gente não verbaliza, né? A gente sente como está o nosso corpo, né? Tem dias que ele está bom, tem dias que não está, precisa ajustar alguma coisinha. E trazer isso para a psicoterapia, né? Quando a pessoa realiza a prática do yoga, ela consegue sentir aquela emoção e leva de forma verbal para a terapia. Então, auxilia muito, né? A yoga e a terapia, a psicologia, elas casam,
né, casam. E não só o yoga, como as outras práticas também, né? A atividade física ou até o andar pela natureza, quando eu falo andar, você olhar algo diferente na tua rua mesmo, sabe? É uma árvore diferente, é um florescer diferente, é um muro que foi pintado de uma outra forma, é você mudar um pouco o teu olhar, né? Estar presente no aqui e agora, viver aquele momento, e aí você consegue, em terapia também, né, ir se ajustando, que a gente fala de ajustamentos que a gente faz quando a gente vive, e é o tempo todo o organismo desequilibrando e equilibrando, desequilibrando e equilibrando, né? E aí na psicoterapia, a pessoa, o indivíduo vai trazer isso quando ele consegue sentir, né, estar presente do que ele está fazendo, ele vai identificar essa emoção e vai trazer para a gente, né? Esse estar presente, né, o olhar presente, acho que é o que a gente mais tenta também promover na prática do yoga, porque quando a pessoa começa a praticar, ela pensa em tudo, menos naquele momento, sabe, no aqui e agora. E quando ela deixa a mente dela ficar viajando muito, ela perde possibilidades incríveis, né? De presença, de estar em presença, né? Apreciar o momento presente, apreciar às vezes um alimento. Quantas vezes a pessoa está ali comendo, mas a cabeça dela está lá na frente, criando mil situações, ela não consegue nem perceber o gosto do alimento. Ou então Sim. ela está num lugar maravilhoso, podia estar ali verdadeiramente, né, de corpo e alma, mas a cabeça dela não permite que ela esteja. Então, no yoga, quando a gente faz, né, os pranayamas, as atividades respiratórias, é uma maneira também da gente trazer essa mente para um estado de presença, porque a mente, ela pode ser a nossa maior aliada, mas ela também pode ser a nossa maior sabotadora. Porque Sim. se você não está nesse estado de presença, você acaba fomentando também várias situações que podem promover em você mais ansiedade, mais estresse, justamente por falta desse olhar, sabe? Com presença para o que verdadeiramente está acontecendo. Então, esse estado de presença, esse olhar, né, para o aqui e agora, a gente fala muito, muito no yoga. E quando você falou sobre as couraças, a gente chama de samskaras, mas tem tudo a ver, porque são exatamente essas impressões, sabe, de experiências passadas, que de alguma maneira vão influenciar muito nas respostas, no comportamento que a gente tem. E muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira sem ter consciência disso, sabe? Eu vejo isso muito nas aulas, tenho certeza que você vê muito mais do que eu. E, assim, essas couraças, elas bem trabalhadas, elas amolecem, sabe? Assim, é como se fosse um processo mesmo, né? De cura, de mudança, que a pessoa vai precisar passar para reorganizar tudo aquilo que no passado não foi bem digerido, não foi bem resolvido. E que são impressões que não ficam só no campo mental, né? Elas ficam no campo mental, mas elas também aparecem no campo físico, porque tudo se comunica. Sim. E o nosso corpo somatiza muitas dessas Muito. impressões. Então, o bloqueio, ele não fica só no campo mental, ele fica no campo físico. E a prática de amolecer, né? Ou tentar amolecer essas couraças da gente, elas vão mostrando realmente um fluir de vida que às vezes a pessoa não viveu anos e anos sem ter noção, né? E que descobre no yoga, descobre na terapia. Então, eu acho que é um desafio, sabe? Amolecer essas couraças. Isso. E aí, assim, o objetivo da live, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar sobre yoga, né? Até porque a Samara está aqui justamente para mostrar um pouco para vocês, os não praticantes e os praticantes também, né? Um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa prática milenar, né? Do yoga. Né? E quem quiser fazer perguntas, as pessoas que quiserem fazer perguntas, tem o pontinho de interrogação, pode perguntar, depois a gente vai dar uma olhada se tiver alguma dúvida, né? Mas, a princípio, Samara, eu queria saber de você, né? O que te levou a praticar o yoga?
Bom, a minha história com o yoga, ela começou de uma maneira assim muito pessoal mesmo, né? Eu sou praticante há quase 20 anos, porque eu comecei em 2004. E quando eu comecei, eu ainda trabalhava numa multinacional, num cargo executivo, então, assim, mundo corporativo. Vivia viajando muito e, e já naquela época eu já sentia necessidade, assim, de ter um lugar de eixo, né? Que eu pudesse voltar para o meu eixo, porque já tinha um nível de cobrança muito grande, muita pressão por resultados e por ter um nível de desempenho sempre muito alto. E assim foi o meu início no yoga. Comecei a fazer aulas, comecei a fazer workshops, a fazer cursos de aprofundamento, mas nunca pensando em dar aula, não. Eu pensava em tudo para mim, sabe? Mas a vida vai trabalhando também nas nossas impermanências, coisas vão acontecendo, e aí de 2015 para cá eu realmente comecei um processo muito diferente, de me dedicar 100% para a prática do yoga. Foi uma passagem assim tranquila, bem planejada, mas com muita consistência, porque tudo que eu tinha feito até então, para mim, com resultados, eu pude levar, né, para os alunos, para as aulas, enfim, para as palestras, eu pude levar tudo aquilo que, de alguma maneira, eu já tinha visto que realmente faz todo sentido, né, e que se aplicava muito na minha vida. Então, foi assim que começou a minha história com o yoga. Despretensiosa, mas trouxe resultados, assim, bem legais, sabe? Sim, bacana, né? É esse mundo da ditadura da produtividade, né? Já fiz até um post sobre isso, né? Que a gente se pega muitas vezes dentro desse contexto, né? Não sabe sair do contexto, né? E quando a Uhum. gente olha, muda o nosso olhar, né? Muda o caminho, a gente consegue se reerguer, né? A gente fala de mudança, né? Que é o fechamento de um ciclo, é encerrar um ciclo, mas isso não é, isso não é ruim. O encerramento de um ciclo é um recomeço. Exato, exato. E é uma ditadura, né? Imagina, a gente está falando quando começou quase 20 anos. Você imagina agora, nesses últimos 2 anos, o nível de cobrança, o nível da pressão, né, por resultados e tudo que tem acontecido que de alguma maneira sobrecarrega muito a pessoa, né? Então, se há 20 anos já existia tudo isso, você imagina agora, com todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, se a pessoa não tem uma rotina, né, um olhar para uma ferramenta que faça ela realmente assim voltar para esse eixo, fica complicado, porque em algum momento o corpo dela vai fazer alguma sinalização que ela vai precisar parar e trabalhar essa atenção, né, para algo que ela negligenciou. Sim, sim. E aí, qual a importância assim, do yoga para a mente, para o corpo? Você, como instrutora de yoga, faz a prática? Fala um pouquinho para a gente. Todo professor tem que ser aluno também, né? Porque senão a gente fica muito suscetível às nossas experiências, né? Mas o yoga é uma ferramenta para integrar, na verdade, né? Todos esses corpos, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, tudo isso se comunica muito. E o foco, na verdade, da prática é saúde, aumentar a saúde, aumentar o nível de bem-estar, né? Aquela sensação de que você está conseguindo ter uma vida plena, de plenitude, né? Na verdade, a gente vai dividindo, né? Porque os benefícios no campo físico são ajustes que a gente vai observando de funções do nosso organismo, porque a gente sabe que em constante estresse, em constante ansiedade, dificilmente você vai ter um sistema endócrino ali funcionando em ciclos perfeitos, né? Existem hormônios que a gente só consegue produzir se tem algum momento do nosso dia um nível de relaxamento. E se você não tem esse nível de relaxamento no teu dia, na tua semana, como que você vai ajudar teu sistema endócrino? Então, acaba virando uma bola de neve, né? Aí a pessoa começa a ter alterações hormonais, a respiração. Se ela não tem consciência da respiração dela, ela sobrecarrega, né? O coração, às vezes, sem perceber.
E então, assim, no campo físico tem uma série de benefícios que vão muito, muito além das posturas, é mais uma reorganização mesmo interna. E no campo mental é que vem o grande combo, né, do yoga, que são os detalhes que às vezes a pessoa demora mais para perceber. Tem pessoas que às vezes quem está ali junto com ela percebe muito antes, sabe? Porque na verdade é você conseguir no campo mental fazer do yoga uma prática que consegue te ajudar a arrumar a sua bagunça interna, sabe? Acender umas luzinhas sobre algumas questões que você realmente tem que trabalhar, tem que integrar. E a gente consegue fazer isso, né, misturando a atenção, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente. Existem lugares da nossa mente que a gente só acessa realmente num estado de presença, né? E aí sim você começa a lapidar tudo isso para diminuir os desconfortos, para trabalhar a sua melhor versão, sabe? Mas em algum momento a prática vai te trazer algum tipo de desconforto. E é aí que às vezes muita gente fica, né? Porque lidar com desconforto nem sempre é simples. Né? Sim, é desconfortável pra caramba. Lidar com a situação é bastante desconfortável. E você passar daquilo ali, né? É um obstáculo, né? Sim. O desconforto, né? Ele aparece muito na nossa prática, né? Seja ele que tipo for. Mas ele aparece. E se a gente já percebe o desconforto, a gente já tem todas as condições para melhorar, para mudar aquilo dali, agir de uma maneira diferente. Só que, às vezes, a gente é ensinado, enfim, tem a vida inteira fugindo do desconforto, fingindo que ele não existe, negligenciando, ou então tá desconfortável com alguma emoção, ao invés de tentar trabalhar a causa, né? Alguma forma diferente de lidar com uma situação que traz alguma emoção ruim, a gente anestesia, né? Vai, trabalha o nível de compulsão, aí vai, desconta na comida, desconta nas compras, porque não sabe lidar com o desconforto. E o desconforto, ele é um convite, sabe? É um convite para a gente tentar ressignificar alguma parte nossa que está pedindo um cuidado. Só que é um convite para um processo, né? E aí que tem uma questão também importante quando a gente pensa em desconforto, né? Porque isso a gente vai aprendendo o tempo inteiro com yoga, e eu tenho vários desconfortos até hoje, enfim. Mas assim, se a vida te traz o desconforto e você finge que ele não existe ou negligencia, ela vai, em novos contextos, trazer a mesma situação. A mesma situação, e cada vez mais intenso, sabe? Isso pode ser físico, a gente pode falar de uma coisa super simples, uma dorzinha de cabeça que a pessoa sente constantemente, ela acha que pode, né, ficar ali o tempo inteiro tomando remédio, aí alivia aquela dor, mas não descobre qual é a causa. Né? E vai chegar um momento que o remédio não vai ser suficiente. E isso vai ficando cada vez mais intenso, porque vai pedir da pessoa um movimento. E no yoga, a gente sente desconforto o tempo inteiro, ou numa postura, num asana, ou então numa emoção, num dia que você está praticando cansada, né, desanimada, ou com muitas coisas ainda para fazer, que às vezes quem vê, né, o praticante de yoga acha que ele nunca está cansado, que ele sempre está ali sorrindo sem problema nenhum. Imagina, todo mundo tem desconfortos, mas a maneira de lidar com o tempo, com a prática, ela vai mudando, sabe? A gente vai olhando para os desconfortos de uma maneira bem diferente. É um convite para a gente tentar melhorar aquele aspecto ali, para ele não se repetir mais, sabe? Sim, e uma das coisas que você falou é justamente isso. A pessoa que está na prática, né, quem olha de fora, acha que ela está ali plena, que ela não tem problemas, né? E todos nós temos problemas, né? Mas a prática é um convite realmente e uma forma dela estar ali presente, né? Para poder
esquecer aquele momento, o que está acontecendo em volta, o turbilhão de emoções e de problemas dia a dia, trabalho, é casa, é família, a gente tem pandemia, e é agora a influenza, né? E aí você se colocar presente ali e entender daquela prática ali, o que você pode, o que está acontecendo, né? Exatamente. O É uma maneira desconforto, dela não descontar. exatamente. E o desconforto ele vem até no finalzinho, quando você precisa fazer aquele período da meditação ali, de 10 minutinhos, você ficar calmo. Né? Tem pessoas que em 5 minutos não conseguem, em 2 não conseguem, porque a cabeça está o tempo todo funcionando e a gente somatiza muitas coisas. Né? Muito. E reverbera muito no nosso corpo físico. Né? E é uma prática constante, assim, é frequente. Você tem que se oportunizar, estar ali naquele momento e estar sentindo aquilo tudo para você poder trabalhar o teu emocional, né? Eu acho que essa é a grande ideia, sabe? Você conseguir pensar assim no convite da prática. Que se você faz uma prática num dia e no final da semana você faz a mesma prática, tudo muda. Né? Porque a gente vive coisas diferentes ao longo do dia, da semana, e perceber isso, né? Perceber esse desconforto, voltar para aquele momento é super importante. Você falou do relaxamento no final. Tem alunos que não conseguem nem fechar os olhos. Para você ver, a pessoa está tão tensa, a cabeça dela não relaxa em nenhum momento que ela não consegue nem fechar os olhos 5 minutos e desacelerar um pouquinho. Ela continua ali com os olhos abertos. Você vê que ela está pensando em milhões de situações, às vezes que nem vão acontecer, mas Sim. aquilo dali está gastando a energia dela. Está tirando o foco, está tirando a atenção. Às vezes aquilo dali, ela está criando tanta coisa na cabeça dela. E aquilo está promovendo um desequilíbrio gigante do lado de dentro. Né? E ela não respira, ela não volta a olhar para o simples, sabe? O simples, às vezes, é o mais difícil de ser feito. Sim. Eu vejo uma dúvida do pessoal perguntando se yoga é religião. Não, Né? tem muita gente que confunde, né? Ela vem, né, do Oriente, mas ela não está atrelada a nenhuma religião. Ela pode ser praticada independentemente da religião, porque ela é colocada como uma filosofia, né? Uma filosofia de vida com foco na saúde, com foco no bem-estar. Então, ela não é religião, mas é uma dúvida que muitas pessoas realmente têm. Não é. E não praticam por conta disso, né? Não praticam por conta disso, né? Achando que é uma religião. Né? Sim, provavelmente. Provavelmente. Tem muitas crenças assim ao redor, né, da prática de yoga, né? Uma delas é essa, que é uma religião, não é uma religião. Todo mundo que pratica não tem problema, né? Tem uma vez um aluno brincou, falou comigo assim, nossa, quando eu comecei a praticar, eu achava que aquilo dali não era para mim, que todo mundo que praticava estava num nível de evolução muito acima. Eu falei, gente, todos nós passamos pelas mesmas situações. O que vai mudar é o nosso olhar, sabe? Porque o yoga também ensina muito isso. O externo, a gente não tem controle. A gente acha que tem algum tipo de controle, mas essa pandemia veio para mostrar isso de uma maneira muito clara para quem tinha algum tipo de dificuldade em relação a isso, né? A gente não controla. A gente não controla o externo, a gente não controla nada que vem. A única coisa que a gente consegue controlar são as nossas reações, né? A forma de lidar, a forma de reagir a uma determinada situação que aconteceu muito diferente do esperado, muito diferente do que se planejou. Isso está no nosso controle, como a gente vai lidar com aquilo dali. Mas o que chega, a gente não controla. E as pessoas às vezes acham que tudo está sob controle, né, na nossa vida. Vê a gente ali praticando, então imagina que às vezes não tem nem conta para pagar, né? Tá todo mundo ali pleno, praticando, equilibrado. E a gente sabe que não é assim, né? Eu fico brincando porque às vezes os meus alunos mais equilibrados são aqueles que têm as histórias de vida, sabe, mais loucas assim, e tem uma vida muito dinâmica.
e estão ali, não deixam em nenhum momento de fazerem a prática, sabe? Porque sabem que esse eixo é necessário. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, ó. Pranayama pode ser um exercício utilizado no dia a dia para controlar a ansiedade? Vamos falar sobre pranayama, né? A respiração. Explica um pouquinho pra gente os corpos sutis, aí depois a gente entra vamos entrar nos pranayamas. Então, esses corpos sutis, né, que a gente trabalha no yoga, são 5, na verdade, são corpos que fazem o veículo. Eles são, na verdade, o veículo, sabe? O veículo para essa comunicação do ser. Então, tudo se comunica, geralmente do sutil para o denso. E o pranayama, que são as respirações, né, é a gestão dessa energia vital. É você conseguir, de uma maneira muito consciente, muito inteligente, interferir numa função autônoma, sabe, do seu corpo. Porque a gente não precisa ficar ao longo do dia, né? Agora eu vou inspirar, agora eu vou exalar. Inspira, exala. A gente não precisa, a gente esquece disso, né? Só que a gente consegue, com a nossa respiração, fazer uma modulação. Então, olha que poder, né? Que poder que a gente tem e que a gente, às vezes, não valoriza isso. Você conseguir fazer uma gestão sobre uma função autônoma do seu organismo para ampliar essa capacidade respiratória. Quando você consegue fazer isso de uma maneira consciente, sabe? Sair da respiração curtinha, porque a pessoa ansiosa, fazendo link com a pergunta, né? A pessoa ansiosa, ela naturalmente vai ter uma respiração muito curta. Sim, né? E essa respiração curta vai fazer a cabeça dela começar a pensar em mil situações ali, tudo. Então, quando você respira profundamente, aumentando todo esse volume, sabe, pulmonar, percebendo que tem uma capacidade aqui nessa região torácica gigante, você está interferindo nessa função autônoma e interferindo também sobre outras funções que aí a gente já não tem gestão. Você diminui a sua frequência cardíaca, sabe, respirando melhor. Você desacelera o seu coração se você respira de uma forma mais consciente. Você consegue ajustar um pouquinho mais da sua pressão arterial. Você respirando melhor e conseguindo relaxar, você consegue ajustar a médio e longo prazo também seu sistema endócrino por conta, né, desses hormônios. A nossa mente ela fica fazendo o tempo inteiro uma leitura dessa respiração. Então, se a respiração está curtinha, dificilmente essa mente vai estar relaxada, muito pelo contrário. Ela vai achar que a respiração curta é um sinal de que a gente está numa situação de perigo. E aí, o que ela faz para se defender? Né? Ela começa a dar ali comandos, né, para a produção de hormônios relacionados à fuga. Então, ali, cortisol vai lá para cima, adrenalina vai lá para cima. Então, isso tudo influencia, né, o nosso ciclo de hormônios. Aí você imagina, se a gente tem consciência disso, se a gente treina isso, que poder de reorganizar um pouquinho do físico na hora que a gente percebe que tem uma situação que de alguma maneira vai promover na gente uma ansiedade, sabe? Aquele gatilho. Sim. E aí você percebe que você tem essa gestão e que você consegue se reorganizar e diminuir, né, essa ansiedade, lembrando da sua respiração. Mas é um treino. É um treino, porque se a pessoa não pratica, não adianta na hora que está lá na crise de ansiedade falar, respira profundo, ela nem vai saber como fazer isso, né? Mas o pranayama é a fonte de tudo, sabe? Essa respiração, ela cura. Ela cura, assim. Ela vai em lugares muito profundos, sabe? Sim, e quem está vivendo um pico de ansiedade, um pico de fobia, não lembra. Né? Não lembra do principal, né? E de uma coisa muito automática do corpo, como você já falou, né? Do respirar para acalmar, né? Então, quando você aprende a técnica, é muito mais fácil de você controlar esses picos. Né? Claro que existem exceções, né? A gente está falando aí de uma forma geral, existem exceções. Mas fica muito mais fácil de você controlar, botar
teu estado presente, colocar teu estado presente, respirar e seguir. Sim, e assim, eu vejo muito você, você vê mais do que eu, né? O número de pessoas assim, cada vez mais jovens tendo esses picos, sabe, de estresse, de ansiedade, síndromes de pânico, por conta do momento que a gente está vivendo. Então, não é algo que fica assim atrelado só ao adulto, a pessoa que já está naquela situação, né, de cobrança, de ter muitas demandas para atender, cada vez mais jovens, crianças que você percebe que já estão desenvolvendo assim níveis mais elevados de ansiedade, de estresse e que assim, de alguma maneira vão precisar ter um olhar, né, mais cedo, mais para esse corpo, né, que está ali pedindo ajuda, já está pedindo socorro. E é um simples, né? É ter consciência mesmo. Só que se a gente treina, não adianta, porque na hora que surge uma situação desconfortável, né, aí olha o desconforto, né, surgindo, a gente não vai lembrar de respirar profundamente. Então é treinar, porque a gente nunca sabe quando que a vida vai trazer para a gente um desafio ou alguma situação que realmente vai tirar muito a gente do eixo e a gente vai ter que parar, respirar fundo, até para poupar essa energia da gente, sabe? Para não ter retrabalho, para não ter uma reação impulsiva e aí ter um desgaste muito grande, ou fazer alguma besteira que depois vai dar um trabalhão para você ajustar. Imagina, né? A gente vê isso também, né? Quantas atitudes são tomadas porque a pessoa já está ali no limite do limite, está no estresse, aí repete um padrão de comportamento que está enraizado há anos ali, né? Então, tudo isso se comunica muito, né, com a psicologia. Exatamente, exatamente. A gente falou sobre os corpos sutis, né? E aí, o que a gente pode trabalhar no yoga com relação à promoção da saúde? A gente falou da respiração, né? Você tem mais alguma dica para dar da prática? A respiração, essa respiração, preferencialmente pelo nariz, né? A autoobservação, né? Observar as emoções, observar. No yoga, a gente trabalha os asanas, né? As posturas, e as posturas são uma ferramenta também, né? Maravilhosa, assim, para a gente observar as nossas emoções, observar como que o nosso corpo sim somatiza, né, muitos dos desconfortos, e o movimento, ele é uma forma também da gente liberar um pouquinho dessa densidade, né? O movimento feito de forma constante, ele vai amolecendo essa musculatura. A gente tem muita memória na nossa musculatura, em regiões muito específicas, né, de quadril, ombros, a região do coração. E por isso que o movimento, ele também é extremamente importante. Porque a gente vem para essa existência com o corpo, um organismo para a gente cuidar. Então, como não dá para trocar, a gente precisa fortalecer esse organismo, né? Com a flexibilidade, com a força, mas a força no sentido de você sustentar, né, a sua postura, ter um condicionamento, que também é uma construção ao longo do tempo, mas lembrar disso, né, de cuidar do corpo, porque o corpo saudável, junto com essa respiração melhor que a gente vai aprendendo a fazer, é um veículo maravilhoso para a gente conseguir manifestar na vida tudo que é criado na mente. Então, imagina quantas pessoas realmente ficam doentes, né? E aí ficam limitadas, né? Quando você entende que tudo se comunica, esse corpo fala muito bem com essa mente e que está tudo ali interligado, você tem um olhar diferente, até para o autocuidado em relação ao seu corpo, né? Ao que faz bem, ao que não faz, às liberações, aos desbloqueios. A gente pratica para amolecer essas couraças e a vida vai o tempo inteiro trazendo situações para fazer um teste ali. Vamos ver se essa pessoa já passou. Vamos ver se ela está apta para passar por esse desafio, né? Exatamente, exatamente. A gente pratica para isso, né? Para ficar com uma mente mais presente e um corpo com mais movimento, com mais flexibilidade, porque a gente acessa
muitos lugares da nossa mente a partir do movimento, né? Por isso que as posturas são importantes também durante a nossa prática, né? E você falou uma coisa muito importante com relação à força. Quando a pessoa consegue identificar que ela tem a força, traz segurança, né? E isso no processo terapêutico, a segurança é muito importante para o indivíduo, para o cliente que a gente está atendendo, né? Segurança de verbalizar, segurança de entrar naquele assunto, de falar sobre, né, um assunto específico. A força do yoga, né, quando você pratica também essa força e essas possibilidades, quando você enxerga que você consegue fazer, tem as possibilidades dentro do yoga, você traz a segurança dentro do processo terapêutico. É exatamente esse o link, né? Você, assim, identificar, por exemplo, quais são as situações desconfortáveis da sua vida e você vai precisar dessa força, né? Essa força para promover as mudanças necessárias. E é uma força que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter, porque não são processos, às vezes, simples e nem rasos, né? Então, às vezes, a gente vai profundo, a gente faz um mergulho muito profundo. E por isso que esse enraizamento, né, o ancoramento, a força, acaba sendo extremamente importante, combinada com essa flexibilidade, com o olhar, né, para a mesma situação através de ângulos diferentes, porque também é super importante. Com a coragem, você falou do ancoramento, a coragem, né? Quantas pessoas desistem no meio do caminho porque faltou coragem para enfrentar, para promover alguma mudança, ou então para abandonar um padrão nocivo, que ela repete, repete, mas ela tem medo de abandonar aquilo, tem medo de desconhecido. Então, o yoga é uma prática que vai ancorando, sabe, a força, vai ancorando essa coragem. A gente não faz a postura do guerreiro só para o físico, né? Tem um combo sutil por trás de cada postura que a gente faz. Ela vai muito além de um grupo de músculos, de órgãos, algumas glândulas, né? Ela vai em lugares da nossa mente, né? E essa força, ela nunca foi tão importante, né? Sim. Para esse momento que a gente está vivendo, para a gente até conseguir ajudar as outras pessoas que convivem com a gente, melhorar os nossos relacionamentos. A gente precisa saber qual é o lugar da morada da nossa força interna e fortalecer esse caminho, fortalecer essa trilha, porque a gente é testado o tempo inteiro, né? As situações acontecem o tempo inteiro testando, né, a nossa força, testando o nosso ancoramento, nosso enraizamento. Eu sou fã da psicologia, eu acho que se comunicam muito bem, muito bem. Você fala e aí, um outro gancho que eu vou pegar teu, quando a gente fala muito quando a gente está bem consigo, né, que a yoga traz isso, a gente se relaciona melhor com os outros, a gente se relaciona melhor com o mundo, né, com as outras pessoas. O relacionamento muda. Muito, muito. É muito pessoal, né? E você começa a olhar as pessoas. Por que o nosso relacionamento melhora? Porque a gente, primeiro, para de ficar cobrando do outro, né? Aquilo que. Para um pouco de cobrar. Segundo, porque a gente começa a olhar, às vezes, a situação trazendo para a autorresponsabilidade, assim, pra gente, sabe? A situação não tá muito legal, mas peraí, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Aí já é um outro... Né? A gente fala das escolhas de psicologia, né? A escolha, que a psicologia fala lindamente sobre a importância de você trazer, né, a escolha, esse ancoramento. A responsabilidade pela tua escolha, né? A responsabilidade pela sua escolha e também pelo seu processo. Porque, por mais que às vezes, né, a gente fique ali olhando, família acontece muito isso, né? A gente olha, respira e fala assim, nossa, se a pessoa praticasse, ela ia melhorar muito, ela ia parar de ficar repetindo esse comportamento. Mas às vezes é o tempo da pessoa, é o processo que ela ainda está vivendo, sabe? Eu tenho uma aluna que ela, assim, ela virou minha amiga e ela uma vez conversou comigo e falou assim, você sabe
que em casa é difícil para mim, porque eu fico vendo a minha família, eu fico vendo todo mundo repetir as mesmas coisas, as mesmas situações. E eu falo, mas você está repetindo isso, você não está fazendo nada diferente, quer que tudo mude. A gente começa a ter mais clareza, sabe? Das pessoas, dos processos, mas também entende o tempo das pessoas, né? Então a cobrança diminui. Então a gente melhora muito o relacionamento, né? Porque a gente entende o que é nosso, o que é a nossa responsabilidade, o que está ali no nosso combo de ação, mas o que é do outro também. E o que é do outro, a gente não pode fazer pelo outro. É o outro com os seus processos, com os seus movimentos. Então, é o mais difícil. No yoga, na psicologia, então, mais ainda, né? Porque às vezes a pessoa não quer mudar nada nela, mas ela quer que tudo mude ao redor, né? Ah, não, porque a culpa é do outro. Não é. Qual é a parte nossa que de alguma maneira tem ressonância, né, com aquilo que a gente está reclamando? É muito por aí. E o yoga traz esse nível de clareza também, sabe, pra É gente. tornar-se consciente, né? Eu sempre falo. É tornar-se consciente das suas escolhas, né? É tornar-se consciente do que você está vivendo, saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que faz sentido e o que não faz, né? O tempo inteiro. Alguém escreveu aqui assim, curioso como sempre falamos, né, para nós, ou colocamos barreiras. A gente coloca barreiras o tempo inteiro. A gente coloca tanto bloqueio, né? E a nossa mente vai fortalecendo tudo isso, né? Então, por isso que é importante essa consciência, o autocuidado, a respiração, o olhar para o presente, né? Porque se você está ali em presença, dificilmente você vai ver uma situação muito diferente do que ela se apresenta para você. Sim. Mas imagine, acontece uma situação desagradável, você não está com presença, você vai ficar estressada, ansiosa, você vai querer culpar todo mundo, vai ficar nervosa. E isso vai virar mais barreira ainda, sabe? Então, na hora que a gente começa a olhar, né? Peraí, quais são as barreiras que eu coloquei? Qual é a minha responsabilidade nessa situação? O que eu posso fazer de ação para promover a mudança que eu tanto quero, tanto preciso? A gente assume um poder muito grande, né? E aí que as coisas começam a fluir de um jeito bem diferente, sabe? Sim. Tem uma outra. É porque o pessoal vai perguntando aqui, aí eu tenho que baixar. Que tá entrando gente ao mesmo tempo, né? Aí vai lá. As perguntas travaram aqui, assim. Deixa eu ver aqui, calma aí. A Fernanda botou assim: é curioso como as pessoas se apegam ou não consigo, ou não tenho tempo, como com coisas relacionadas ao autocuidado. Curioso como sempre falamos para nós, ou colocamos barreiras em nós mesmos, né? Tem uma outra aqui, vamos lá. Vocês acham que existe um certo preconceito em relação ao yoga? Vocês sentem isso ao convidarem alguém? Bom, eu sinto uma dúvida, gera uma dúvida com relação à religião, né, que a gente falou. Né? Tem relação à religião. Em relação à prática dos homens também, sabe? Porque o yoga, imagina, né? É um mundo muito masculino. Se você olhar os autores e tudo mais, mas na prática ainda existem barreiras assim para os homens praticarem, né? O yoga é visto como uma prática feminina. E aí, quando você vê, por exemplo, fora do Brasil, a quantidade de homens, né, que praticam, então são barreiras, são preconceitos que às vezes são muito pontuais em alguma região, mas que a gente percebe às vezes, né, que tem barreiras a serem quebradas. Essa do tempo, né? Não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho uma hora para fazer uma prática. Uma hora é muito para mim. Se a pessoa tivesse noção que às vezes nessa hora que ela desacelera, que ela volta para esse eixo, que ela faz uma pausa, ela vai conseguir ser mais produtiva, mais eficiente nas outras horas do dia dela, que o sono vai ser um sono de mais qualidade, que a alimentação vai ser uma alimentação melhor, que ela vai ajudar o metabolismo do corpo. Enfim, se ela tivesse essa consciência, ela ia querer parar uma hora todo dia. Sim. Porque ela ia render mais nas outras, sabe? Mas aí a pessoa fala assim, não tenho tempo para mim. Imagina, não dá.
E é a mesma pessoa que fica ali 2, 3 horas por dia vendo fofoca, sabe? Vendo notícias que não tem nada a ver com ela. Então, é uma questão de tempo, de prioridade, de organização. Aí, a pessoa que não tem tempo para cuidar muito da saúde, a gente sabe, na hora que a conta chega, ela vai ter que parar tudo, Sim, vai ter vai que ter que cuidar da parar para doença, poder cuidar. Uhum. e vai ter que parar e vai ter que assumir a conta, né? Porque aí vem a conta do corpo, vem a conta da mente, e aí ela vai ver o tempo que estava perdendo, né? Mas tem muito sobre isso. Ah, não tenho tempo para yoga. É. Ou então, aquilo que eu comentei, acham que praticante de yoga tem que viver nas montanhas, né? O tempo inteiro. Praticante de yoga, sai, ele nem se estressa, não se aborrece com nada, quer abraçar todo mundo, né? Não vai. A pessoa acha isso, acha que o yoga às vezes é muito inacessível para a vida dela, para o trabalho que ela exerce. E quando é o inverso, né? Qualquer pessoa pode praticar yoga, não importa a idade, não importa o tipo de corpo, não importa. A pessoa às vezes coloca muita barreira, né? Ela acha que tem que ter um corpo ali super, Desvio, né? Super flexível. Exato. Exato, ou ela vai, busca na internet, aí vê aquelas posturas, né, que são lindas, mas acha que o yoga é só aquilo dali e não faz ideia de quanto trabalho tem, às vezes, para alguém chegar numa postura, né? Vê só, vê a invertida. Mas não imagina que, às vezes, é uma invertida que demorou anos para acontecer. Demora tempo. E tem um processo ali atrás, né? Um processo de construção, de desconstrução, de abrir espaço, de lidar com frustrações. Tem posturas que até hoje eu não faço. Imagina, estou longe de fazer, sabe? Imagina se eu fosse me frustrar. Às vezes me frustra um pouquinho, mas aí eu lembro que é o meu ego. Aí eu lembro que é o ego, sabe? Que o ego fala o tempo inteiro com a gente. Mas você está num processo. E ela vai chegar, na hora que ela tiver que chegar, sabe? A gente trabalha, faz a nossa parte. Mas, assim, é um convite, sabe? É um convite para a gente olhar com muita amorosidade quais são as mensagens, né, que chegam para o nosso organismo, para a nossa mente, para a gente se cuidar melhor. E como tem muita coisa para a gente viver nessa vida, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente. A gente não pode deixar essa mente, né, entrar no inconsciente coletivo e vibrar baixo, né? Porque a gente sabe que a nossa mente ali, ela pode... Sim. Ela que dá o sim para a prática. Para a terapia, a mesma coisa, né? Exatamente. Ela que vai falar primeiro, vou para a terapia. Ou não vou para a terapia. Para o yoga não é nada diferente. Exatamente. Faz sentido. A Lu Peixoto falou assim, acho que o preconceito vem atrelado também à ideia da competitividade. Na verdade, quando praticamos, percebemos que cada um faz a prática para si e não para o outro. Exatamente. Quando a gente entende isso, a gente já entendeu o yoga, né? Que aí a gente pode esticar o tapete e praticar assim, sozinho na sala, ou pode praticar com 100 pessoas do lado. Cada um está no seu processo. E a comparação, se tiver que ter comparação, tem que ser com a gente, sabe? Como que a minha prática está em relação ao ano passado? Né? O que eu vivi ao longo do ano? Como que eu me fortaleci? Essa é a comparação, é você ver a sua evolução. Porque se você se comparar com a régua do outro, imagina. Pessoas diferentes, histórias diferentes, corpos diferentes, tempos de práticas diferentes. Então... Tem uma palavrinha no yoga, né? Ahimsa, que fala muito sobre isso, é não violência. Você não se violentar a ponto, né, de levar isso para o desequilíbrio. E tem competitividade, a gente sabe que tem, né? Às vezes a pessoa entra, ela fica prestando mais atenção na prática do outro, se incomoda com aquilo que o outro faz e ela não faz ainda, mas não observa ali o presente que é ela poder entender como que ela pode melhorar, né, a prática dela. Então, tem isso também, tem bastante. E é a questão mesmo que você fala do processo, né? É um processo. Cada um tem o seu tempo também, né? Sim. Como equilibrar, outra pergunta.
Como equilibrar disciplina e autocobrança no yoga? Disciplina no yoga, a gente chama de tapas, né? Tem um nome. E é uma disciplina no sentido de você praticar, independentemente das suas emoções. Porque se a gente espera, né, praticar naquele dia que a gente acorda super feliz, descansada, não tem nenhum problema para resolver, não tem, então vou praticar. Dificilmente você vai conseguir praticar. A disciplina de esticar o tapete, praticar às vezes triste, às vezes feliz, às vezes preocupada, às vezes com o tempo super curto, e aí você faz uma prática reduzida, ou então, às vezes sem vontade, sem ânimo. Tem de tudo, né? É a disciplina de praticar para você perceber como que aquilo dali interfere no seu dia. E geralmente interfere de uma maneira muito positiva, porque a gente não pode se arrepender de nenhuma prática que faz. E a autocobrança é no sentido de olhar, como a Amanda falou bem no comecinho dessa live, de não ser um checklist, sabe? De não ser aquela assim, vou fazer para dizer que eu fiz. Não. Vai fazer porque tem benefícios que você colhe depois, no pós-prática, sabe? Então, é essa disciplina em abrir um espaço da agenda do dia, que a gente sabe que é um desafio conseguir nesse período, então, de final de ano, mas abrir um espaço para você praticar, porque é o seu tempo com você. E saber que você vai ser melhor para os outros também, assim, sabe? Aquilo de colocar primeiro a máscara em você para depois ajudar o outro no avião, é por aí, né? E a autocobrança, com uma mente presente, você começa a olhar o que é seu e o que é do ego. O ego cobra, o ego vai querer fazer essa autocobrança, sabe? O ego vai dizer que não tá bom, que não tá perfeito. Mas essa postura não tá perfeita. O ego vai fazer esse tipo de coisa, sabe? E quando você percebe isso, você já tá no outro nível da sua prática, né? Porque você Sim. consegue trabalhar bem a disciplina. Exatamente. A Magda falou que yoga e meditação já fazem parte da minha rotina há 2 anos. Tudo é questão de disciplina. Você colocar ali o tempo, determinar aquele tempo ali para você, que você vai fazer a prática, sentir presença naquilo que você está disposto ali, né? Que você quis, né? Muitas pessoas veem yoga como algo elitista, sendo que não, que nem é, né? Elitista. Deixa eu ver aqui se tem mais. É preciso ter foco, Tatiana, e um dever consigo próprio. A vida, na maioria das vezes, é tão corrida que não lembramos de nos olhar internamente. Exatamente, Tati. Exatamente. A Magda falou: sou gorda, 48 anos, 2 filhos e me destruí aos poucos quando aprendi. Desconstruir aos poucos quando aprendi a praticar. Meu dia rende mais, muito mais disposta e vou até o meu limite. Exatamente. E muitas das vezes, né, Samara, na prática, você não precisa fazer todos os asanas da prática. Tem dias que você não consegue, só você estar ali, ou sentar, fazer uma postura, né? Os asanas são as posturas, já está tudo bem. Não, e outra coisa, o bloqueio, né, que a gente às vezes acha que a postura é aquela. Existem variações, adaptações, que a gente fala que são cramas, né, para todas as posturas. Então, quanto a gente se limita, né? Então, para todas as posturas existem adaptações, né? E não é ir com a mão até o pé. O ir com a mão até o pé é o processo. Né? Mas se a pessoa não ela vai adaptar a prática dela. Tem adaptações para todos os asanas. E nem só de asanas, né, desafiadores se vive. Porque às vezes o simples é você fazer um equilíbrio. É você conseguir ter aquela consciência, fazer um equilíbrio com uma mente muito presente. Né? Às vezes a pessoa que faz uma postura muito, muito desafiadora tem dificuldade de fazer o equilíbrio. São as impermanências, né? Que você começa a olhar. Ou então alguém que faz uma ponte linda ali não consegue chegar com a mão no pé.
Então, assim, são variações, e por isso que cada pessoa tem um processo, né? Tem um Exatamente. tempo, e por isso essas adaptações também, né? São super Sim, importantes. exatamente. Preciso praticar quantas vezes na semana? Ai, olha, sou suspeita. Quanto mais, melhor. Brincando, né? Mas a gente pratica, assim, tem que começar com presença, né? Com esse estado de presença. Então, se você pratica uma vez na semana, e se nesse momento é o tempo que você tem disponível, faça com presença. Faça com todo o coração do mundo, absorva e usufrua daquilo dali. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que seu corpo, sua mente, eles vão querer voltar para essa sensação, para esse lugar, sabe? Que é um lugar de silêncio que você acessa, é um lugar de conforto, de segurança, a segurança que você falou, né, do ancoramento. É um lugar tão confortável que você vai sentir falta da prática. Acredite, eu tive aluna me mandando mensagem, praticando yoga, fazendo umas posturas e me mandando, falando assim, não tive a prática hoje, mas eu fiz. Porque é isso. O corpo vai pedir. A Sim, mente vai querer também chegar nesse lugar, sabe? É um lugar muito confortável, de silêncio. É um campo de potencialidade. É um lugar que quando você acessa, tem infinitas possibilidades, tem harmonia, tem equilíbrio, tem a tua energia. Você vai querer voltar para esse lugar, sabe? E aí o teu corpo vai pedir mais, a sua mente vai pedir mais. Então, aumente a dose aos pouquinhos, mas esteja presente. Se esteja você só pode presente. fazer uma prática, esteja presente na tua prática. É viver o aqui e agora, praticar com presença, esquecer o externo, né? Exato. E estar ali consciente daquilo que você está fazendo, daquela escolha, né? Isso. É isso. Nas aulas eu falo muito assim, eu comparo o yoga com uma trilha. Eu amo fazer trilha, amo. Então eu fico assim, gente, é uma trilha. Quando você faz essa combinação da respiração, do asana, do movimento e do relaxamento no final, que é o mais importante, é a hora que você silencia, zera tudo, fica ali absorvendo. Quando você faz toda essa combinação, é a trilha. Você tá demarcando bem esse lugar interno lá na sua mente, que é de silêncio, que é de paz, que é de segurança, que te traz toda essa energia, essa vitalidade. E você está demarcando em cada prática que você faz. Imagina na hora que surge o desconforto, você naturalmente ter a sua mente preparada para chegar nesse lugar. Ela vai te fazer poupar energia, né? Você vai ser mais eficiente, mais assertiva nas decisões, nas escolhas. Aí imagina, não tem, sabe que esse lugar existe, mas não tem a trilha demarcada. Mata fechada. É aí que vem a crise, né? É aí que a pessoa se perde completamente. E num surto, não adianta, porque é muito difícil você fazer uma pessoa entender isso, né? A importância do autocuidado na hora que ela tá ali gritando por socorro. Então a gente tem Exatamente. que demarcar essa trilha, sabe? Porque o caminho é lindo, sabe? É um caminho maravilhoso. Tem Sim. coisas incríveis nessa trilha que a gente vai Uhum. acessando, tá tudo do lado de dentro, né? Exatamente, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Como buscar um bom profissional para praticar o yoga? Posso fazer pelo YouTube? Bom, pode conhecer pelo YouTube, né? Pode buscar as ferramentas. Eu acho que a internet ela trouxe o benefício, né, da gente poder conhecer muito, estudar, buscar fontes assim bem seguras de material mesmo. Mas a prática, ela de alguma maneira ela vai pedir um certo cuidado e uma presença, né? Porque é na presença que você vai ter um ajuste mais adaptado. Então, praticar seria melhor ter uma presença, né? Uma prática presencial. Mas o YouTube e outras mídias, elas são bem legais, assim, para trazerem a teoria, né? A teoria, o acesso, tudo isso. Mas quando a gente fala de práticas, existem posturas que
Online não dá para você sinalizar isso para o aluno, né? Então, E tem até por uma algumas questão pessoas que têm algum problema de saúde, né? De coluna, né? Tem pessoas, por exemplo, com questões na cervical que elas não podem fazer invertida, não podem. Aí você imagina, ali no YouTube ela tá olhando, aí ela acha que entendeu e ela tá sozinha. Então tem todo um risco, né? Não só física, mas às vezes é, é, outras questões também que de alguma maneira vão ficar perigosas até, né? Se a pessoa ficar sozinha fazendo uma prática. Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui essas perguntas. Tem como buscar um profissional, a gente já colocou, né? É procurar um estúdio conhecido, né? Que tenha um bom Eu acho profissional. que buscar informações, recomendações, olhar os alunos daquele professor, né? É fácil você ter assim, referências, né? Ver os alunos, né? Ver o estúdio, quanto tempo tem, ver a história daquele professor. Hoje ficou mais fácil fazer esse tipo de busca, né? Sim, sim, sim. Vou clicar aqui na caixinha para ver se tem alguma coisa. Aqui não, não. Aqui também não. Não, acho que acabaram as perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Ficou alguma dúvida da prática do yoga? Acho que por enquanto foi, né? E aí a gente vai falar agora sobre a mudança de 21 para 22, né? E a consciência dessa prática saudável, né? Sim. E Não, aí né? é olhar, porque às vezes a pessoa fala para ela assim mesmo, nossa, mas eu não vi mudança nenhuma na minha vida. De 21 para 22 ou de 20 para 21, né? Que já foi o 20 para 21 foi um ano de muito aprendizado, né? Não vi mudança nenhuma na minha vida. E se ela pegar e colocar no papel as coisas que aconteceram, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, né? A gente teve. Todas as pessoas, sem exceção. Mudança do olhar, mudança da forma de olhar para o outro, de olhar para o mundo, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo cuidado. Tem pessoas que falavam, já teve gente que falou assim para mim, mas eu não gosto de escrever. Nunca fui fã de escrever, não gosto de escrever. Mas em processo de terapia, que ela escreve, que a escrita, quando você coloca no papel, você tem contato com aquilo que você está escrevendo, né? E aí passa a ser um exercício de autocuidado e autoconhecimento a escrita, né? E aí a prática de exercícios físicos, a prática do yoga, a prática da meditação que cresceu muito. Já se falava muito sobre meditação, sobre praticar exercício físico, tudo antes da pandemia, mas as pessoas mudaram o olhar. Muito, muito. E assim, sobre escrever, nossa, é tão. Faz tanta diferença, né? Quando você coloca. A gente às vezes acha que não sabe escrever, que tem pouco para escrever. Quando você coloca no papel e faz disso um hábito, é incrível, porque a gente começa a ter muito dessa consciência que você está falando. Você está dizendo, final de semana eu estava com meu pai, agora no Natal. Meu pai tem 82 anos. Aí eu fui levar meu pai e minha mãe em casa, eles passaram comigo. Aí o meu pai falou assim, me mostrou um caderno dessa grossura, não sei nem se é meu que eu levei para lá. E ele começou a escrever. Ele começou a escrever porque ele falou que assim, começou a lembrar de coisas que aconteceram há muitos anos e que de alguma maneira ele queria colocar no papel para, sabe, viver de alguma forma, né, diferente. Meu pai com 82 anos escrevendo. Sim. Aí eu achei aquilo ali o máximo, porque é isso, sabe? É você escrever, colocar no papel tudo o que para você, de alguma maneira, é importante. Isso faz muito sentido. Falar de 2021 para 2022, a gente tem que ter essa consciência, né? Do que é importante, do que é prioridade, de onde a gente vai colocar a nossa energia. Sim. Imagina, a gente trabalha tanto autocuidado para ter uma energia, né, fluindo melhor nesse corpo. Onde que você vai colocar essa energia toda? Em alguma coisa que tem que fazer muito sentido para você, né? Ter essa consciência do aqui e agora, ter a consciência das impermanências, que tudo pode mudar muito rápido.
de que a saúde mental, a saúde emocional vai ser o grande divisor, já é, né? Vai ser o grande divisor de águas agora, que isso vai mudar completamente, né? A forma da gente viver, a forma da gente se relacionar. A gente quer viver muito tempo, mas a gente esquece que tem que, para isso, ter uma rotina de autocuidado, que é isso que vai trazer a estrutura. É igual voltagem, né? A gente quer ter muita energia. Eu não tenho energia, isso e aquilo. Mas para ter muita energia, você tem que ter uma rotina que suporte essa voltagem mais alta, né? Não quer ter mais energia? Quer ter mais prana circulando no corpo? Ok. Mas então, cadê o seu estudo? Cadê a sua autoobservação? Cadê o seu papel ali com seus sonhos? Então é isso, né? É tempo, é energia direcionados, é olhar o momento presente como uma grande oportunidade para a gente manifestar tudo aquilo que a gente quer realmente que aconteça. E a gente tem muito poder, né, de manifestar tudo isso quando a gente coloca esse coração, essa energia. Então eu vejo 2022 como um ano muito desafiador, mas ao mesmo tempo, imagina, 365 dias, né, de oportunidades para a gente realmente fazer da nossa vida uma vida muito plena, né? Muito nesse sentido, né? De viver a vida, viver o agora, de ter boas relações, de valorizar quem está com a gente, valorizar os nossos processos, olhar os aprendizados, olhar os momentos desafiadores da vida como momentos que trazem aprendizados muito importantes e que a vida não erra também as cartinhas, né? Se vem pra gente, a gente tem que absorver tudo aquilo. Então, tem muito aprendizado. 2020, sim. 2021, sim. 2022 mais com certeza. E assim, o viver, eu sempre falo assim, que o céu não é o limite do viver. Né? O céu não pode ser o limite, porque você não vive intensamente no teu estado de presença. Né? Então, ele não pode ser o limite. Você tem que ir além disso, além do viver, sem as cobranças que frustram, que provocam ansiedade, que somatizam no corpo, né? E a gente começa a ter crises de ansiedade, doenças, né? Isso tudo corrobora com uma saúde mental muito debilitada. Né? Agora em janeiro, tem a campanha do Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da saúde mental, né? O que a gente está fazendo para poder, além da nossa saúde física, corpo físico, cuidar da nossa saúde mental? É uma ligação. Sim, que muda tudo, né? Muda absolutamente tudo. Você imagina aumentar essa consciência, faz muita diferença. Quantas relações a gente sabe, né, que estão fragilizadas por conta de uma saúde mental debilitada, da Sim. pessoa não conseguir nem se entender, né? E como é que, se ela não se entende, como é que ela vai se entender com o outro? E aí ela vai ter todo um desequilíbrio ao redor dela. E aí, quanto mais consciência, quanto mais estado de presença, mais ela promove, né, essas ações, né? Um passo atrás para olhar as situações, para entender, né, que gente, o que tem de pessoas repetindo padrões que você olha e fala assim, como que pode? Né? 2 anos intensos que a gente viveu, ensinando muita coisa, mas você vê que tem pessoas que ainda vão precisar de um tempinho maior para internalizar sobre saúde mental, né? Faz muito tempo. Então, aqueles segundinhos, às vezes, né, que a pessoa vai cometer ou não uma grande besteira na vida dela, né? Exatamente, exatamente. E aí, Samara, a gente está encerrando, né? E já são 9h10. Yoga na Veia em 2022. A gente não queria falar muito. Yoga na Veia 2022. E aí, assim, queria saber de você uma mensagem. Você fala uma mensagem para as pessoas que querem praticar o yoga, né? De tudo isso que a gente falou, do conhecimento que o yoga nos proporciona, para 2022 que quer iniciar a prática.
Fala aí um pouquinho. A mensagem é que assim, as pessoas abram o coração, né, verdadeiramente para se permitirem, né? Porque o desafio está nisso, você se permitir. Como alguém colocou bem no começo, a gente coloca os bloqueios, né? Então a gente não vive, né? Quer viver, mas fica colocando crenças, bloqueios. Se permita, abra o coração, amoleça essas couraças, né? Porque quando a gente abre o coração, muitas coisas chegam. Mas a gente precisa fazer um movimento para manter aquilo dali, né? Então, e o yoga é uma ferramenta que ajuda muito nesse olhar, né? No olhar para o que interessa, que é esse lado de dentro, né? E é um lado de dentro que vai ser cada vez mais importante a gente ter consciência, né? Por isso que yoga, terapia, tudo isso funciona muito bem, né? É isso que vai fazer o olho brilhar, né? É isso que vai fazer o sorriso ficar bonito, a gente viver a vida com essa leveza. É isso, é abrir o coração para o autocuidado. Né? Sem eu não ter tempo, não acredito muito nisso, né? Yoga não é misticismo, é muito. Gente, é comprovado, né? Tem vários estudos mostrando os benefícios. Então, abrir o coração e tirar essas crenças, né? De que não é para mim, não posso, não dá. É para todos, para todo mundo. Façam uma aula experimental, né? Vejam no YouTube, né? Procurem sobre a prática do yoga. Façam, se dá a chance, assim, se permitir, né? Sim. E o yoga o yoga e a terapia, elas se complementam. Assim como a terapia e uma atividade física, assim como a terapia, a leitura, a pintura. Sim. Se complementam. E são maneiras da gente olhar para dentro e se conhecer um pouco melhor. Olhar para dentro. Perfeito. Um pouco melhor, né? Então, a gente se conhece, tá? É isso, sabe? É você se conhecer. Se conhecer porque você não vai lados, né, da mente. Isso. Então, assim, gente, para 2022, vamos cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante, né? Sem a nossa saúde mental lá bonitinha, funcionando tudo direitinho, o nosso corpo ele reage de uma forma às vezes muito agressiva, né? Então vamos cuidar da nossa saúde mental para 2022. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente, a Samara pelos ensinamentos que ela traz para a gente sobre o yoga, né? Depois dessa prática, depois dessa live, vou tentar novamente a prática. Parabéns. Já tem sentido. Gostei. Eu que agradeço. Eu tive que até interromper minha fala aqui para poder ler essa frase, porque foi muito importante. Então, para 2022 é isso, é o autocuidado. Agora em janeiro a gente tem essa campanha do Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. O que você está praticando, né, para poder estar com a saúde mental lá em cima, elevado, porque a gente somatiza, a gente reverbera muito no nosso corpo, com doenças muito graves até, de vezes, né? Se a gente não cuidar da gente, não tem quem cuide, né? Com yoga, com terapia, com qualquer outra atividade. E aí eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live, principalmente a Samara, com os ensinamentos do yoga. A Samara me ensina muito todas as segundas e quartas, eu aprendo muito, cada dia da prática é um dia de aprendizado, é um ensinamento, né? Sigam a Samara, no Instagram, @samaratoniasso.yoga. Obrigada, Samara. Eu fiquei muito feliz quando você falou. Gente, eu não pensei duas vezes, porque, assim, é uma alegria compartilhar, sabe, o yoga. E eu fico muito feliz, muito grata das pessoas incríveis que o yoga traz para mim, né? E das trocas que a gente faz. Eu sou infinitamente grata. A gente é professor, mas a gente aprende muito com todas as pessoas. E assim, eu aprendo muito com você, com os conteúdos que você coloca na sua página. Faz
todo sentido, né? Todo sentido. E eu agradeço o seu carinho, a sua disponibilidade, agradeço as pessoas que também ficaram aqui assistindo. Tem pessoas que mandaram mensagem e vão assistir depois, aí pediram para tentar deixar gravada. Mas, assim, agradeço porque parar para falar de autocuidado já é uma forma, né, de autocuidado, né? Parar um pouquinho, ouvir e aí colocar em prática todas as ideias que surgem quando a gente começa a bater um papo sobre o assunto. Eu amei, e olha que Amanda, interessante, as pessoas que estão ouvindo a gente, que assistiram a live, tiveram um tempo para parar e escutar sobre a não é? E outra coisa, a gente não queria falar muito, a gente queria falar mais rápido, só que eu falo muito. Eu falo muito, eu me empolgo, aí quero contar um monte de coisa. Não, a gente queria fazer uma live mais curta, mas é tanto assunto e é tanto ensinamento que não tem como ser muito curta, mas teve um tempo, né? Numa segunda-feira chuvosa, na última semana do ano. As pessoas estão chegando cansadas, semana final de ano, né? É um convite, né, para a gente começar 2022 olhando para a gente como essa prioridade, né? Porque a partir da gente tudo se reorganiza. Né? Exatamente. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Samara, pela troca, pela partilha. Sigam a Samara, @samaratoniassi.yoga. O meu canal aqui, psi.amandamelo, né? Janeiro Branco. Estamos aí entrando no mês de conscientização da saúde mental. Um ótimo 2022, início de 2022. Não pensem que 2021 é o fim, a gente está entrando aí num recomeço. Então, vamos olhar para dentro para a gente recomeçar de uma outra forma. Uma forma mais leve. Vou deixar gravado a live no IGTV para vocês poderem assistir, quem não assistiu. Ou compartilhar, né? Compartilhem com os amigos, né? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.